Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo que Ele continue falando contigo nessa noite. Que Ele cresça e que eu venha diminuir nessa noite. Que Ele possa de fato ferir o nosso coração com sede e fome pela presença dEle, pela palavra dEle, por tudo que envolve o Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós dependemos de Ti nessa noite. Eu dependo de Ti nessa noite. Espírito Santo, de fato, fale conosco. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito. E que nós viemos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Que nós viemos abrir o nosso coração para Te ouvir, para guardar a Tua palavra, para guardar aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Senhor, nós não merecemos mesmo, Senhor, nós não merecemos. Mas através de Jesus nós estamos aqui, nós temos acesso à Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar uma porção. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor vem através do Teu Espírito. Mesmo nós não merecendo, o Senhor ainda fala conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, nós entendemos que em Deus existe uma origem, um caminho e um destino. Eu quero começar com isso hoje. E eu quero trazer um título para essa mensagem sobre um resgate de princípio. E a gente entende que existe uma origem, um caminho e um destino. E quando isso fixa na nossa mente, as coisas ficam mais claras na nossa caminhada com o Senhor. Quando a gente entende que a nossa origem é Deus, porque Ele nos criou, Ele nos formou. Quando nós entendemos que o caminho é Jesus, que a palavra diz que Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos que existe um destino no qual é o Senhor também, a gente passa a viver a vida olhando, cara, eu tenho uma origem, eu preciso andar sobre um caminho, trilhar sobre um caminho, e eu tenho um destino que é no Senhor. Amém? Sabe, e muitos de nós pensamos que vivemos numa vida de forma que nós não olhamos para o caminho Jesus. E Jesus, Ele é o nosso caminho. Às vezes nós estamos vivendo uma vida no qual o nosso caminho, às vezes, é um homem, é um líder, é uma igreja. E o nosso caminho, ele precisa de fato ser Jesus. Porque se nós dependemos do homem, se nós dependemos de uma igreja, se nós dependemos de pessoas, uma hora nós vamos cair. E nós precisamos entender isso. Porque tem muitas pessoas, às vezes nós estamos assim, dependendo de pessoas, dependendo de uma oração, dependendo de alguém buscar para nos alimentar. E nós não vamos direto na fonte é Jesus. E nós precisamos ir direto na fonte. Hoje nós temos livre acesso para ir direto na fonte. E nós precisamos a cada dia sermos encorajados a ir na fonte que é Jesus. Se nós dependermos de pessoas para sermos alimentados, nós vamos morrer de fome. Nós precisamos ir. É bom ter alguém que nos sirva um alimento. É bom ter alguém, um corpo, pessoas que nos ajudem, nos alimentem. Mas nós não podemos depender. Amém? Se restasse só você de cristão no mundo, o evangelho se propagaria ou se extinguiria? Eu ouvi alguém dizer isso, eu não conheço o autor. Mas isso ficou na minha mente. Sabe, às vezes nós dependemos tanto das pessoas, que se essas pessoas não existissem, nós não seríamos mais cristãos. Nós não buscaríamos o Senhor. Aquilo que nós já recebemos não se propagaria mais. Se extinguiria. Acabaria. E nós precisamos pensar sobre esse nível de cristianismo que nós estamos vivendo. Se eu sou cristão, mas
você tem que ver, vai lá na minha igreja, vai lá naquele lugar, ouve fulano, ouve ciclano, mas a sua vida não fala, sabe? Talvez se os cristãos, todos os cristãos que você conhece, sumissem da terra e dependesse de você para o evangelho se propagar, talvez não se propagaria mais, talvez se extinguiria. E nós precisamos pensar sobre isso. Amém? Aleluia. E esse é o perigo de ter o homem como o nosso caminho, alicerçado no homem, sabe? Se ele errar, o nosso destino ele é totalmente comprometido. Nós precisamos parar e pensar, cara, se fulano errar. Hoje eu sigo alguns caras que falam muito na minha vida e se ele errar, como eu vou ficar? Sabe, eu gosto muito do Paulo Borges Júnior, mas e se ele errar? Eu vou orar por ele. Agora eu não posso desistir da minha fé, porque alguém errou. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Segundo Samuel, no capítulo 13. Antes de vir para cá, eu senti tanta dor e eu falei, meu Deus, porque toda vez é assim. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos libertar. Antes dessa mensagem passar para vocês, eu tive que passar por essa mensagem e eu fui moída, sabe? E é muito importante quando a gente vê assim, cara, não é só sobre eu falar para vocês, mas é sobre o que o Senhor está falando comigo também. Que diz assim, deixa eu... Coloca na NVT, Thales, por favor. Amém, Jesus. Que diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias. Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele aos seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderei viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la.
e como era mais forte que ela, violentou-a. Então, a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Sai daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflinja com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que havia feito à sua irmã. Amém? Bem longa essa história, mas eu quis fazer questão de trazer para vocês, porque essa é uma história muito forte. E o Senhor falou muito comigo nessa história. E essa história de Amnon e Tamar serve de muito aprendizado a nós nesses dias. Serve de muito aprendizado para a nossa vida. A gente vê que no início, que Amnon, ele tem uma atração por Tamar. Ele acha a meia-irmã dele bonita. E aí ele começa a transformar essa atração numa intenção no seu coração. Intenção de possuí-la. E nós precisamos aprender a diferença entre atração e intenção. A gente precisa diferenciar, fazer a diferença, porque às vezes nós estamos diante de uma atração, mas a decisão de tornar aquela atração uma intenção é nossa. E Amnon, ele estava diante disso, ele estava diante de uma atração, que é algo involuntário, mas ele agora passa a viver uma intenção que é totalmente voluntária. E atração é uma tentação e uma intenção no coração já é o pecado concebido, entende? Então, a gente precisa entender isso. Então, era uma paixão proibida. E quando nós começamos a ter uma atração, e essa atração é uma paixão proibida, nós temos a escolha. E se nós passamos da atração para a intenção, já está gerando no nosso coração. A gente já está começando a pensar, a maquinar, a imaginar com aquela pessoa. Você está vivendo já uma paixão proibida dentro do seu coração. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus fala que nós já estamos pecando. E quando nós pecamos, nós não comprometemos só a nossa vida, mas nós comprometemos a vida do nosso irmão. E é muito interessante, quando nós pensarmos sobre pecado, entender que, cara, quando eu pecar, eu não vou machucar só a mim, porque talvez seria até mais fácil, até mais justo, se quando nós pecarmos, machucasse só a nós mesmos. Mas a intenção de Amnon, ele agora não está ferindo só ele começa a ferir a irmã dele também. E os nossos pecados, ele fere os nossos irmãos. Talvez a gente pense assim, não, ninguém está vendo, fulano não está vendo. Mas com quem você está pecando, você já está ferindo aquela pessoa, por mais que ela não seja da igreja, ela é sua irmã, ele é seu irmão. Ele só não entendeu ainda que ele é seu irmão. Porque ao invés de você tratar ele com integridade, devolver a integridade para ele, mostrando quem é o pai dele, agora nós estamos fazendo ao contrário, levando mais para o pecado. E nós temos que pensar nisso, cara, eu preciso devolver a integridade e não tirar a integridade. Amnon não pensa em dar dignidade para sua irmã, mas ele, sem pensar, ele tira totalmente a dignidade da sua irmã. E é muito forte isso, igreja. Sabe, a gente vê aqui que Amnon, ele tinha a opção de
cortar o mal pela raiz ou de alimentar aquele sentimento. Ele teve essa opção. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos alimentando? Será que nós estamos alimentando vícios? Será que nós estamos alimentando paixões proibidas por Deus? Não é sobre o que eu falo para você que você não pode fazer. Não é sobre o que o pastor diz, o que você não pode fazer, mas é sobre o que os princípios de Deus diz para você fazer e você não faz. É sobre Deus, o que Ele diz para a gente fazer e a gente não está fazendo. Sabe por quê? Às vezes a gente fica alimentando, sabe? Às vezes a gente alimenta inveja, a gente alimenta fofoca. Cara, esses tempos, eu tenho aprendido muito com meu marido sobre ficar calada. E eu tinha muita dificuldade, porque quando alguém falava comigo, eu queria rebater, eu queria já dar a resposta. E às vezes a gente só está propagando fofoca, às vezes a gente só está, sabe, falando coisas que não precisam serem ditas. E às vezes a gente está alimentando isso. Vocês estão aí, gente? Então, tudo isso compromete a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nós precisamos nos policiar. Então, tudo começa com a atração. Gente, é bom, né, falar da vida dos outros. Oh, coisa boa. É se sentar assim numa roda e falar da vida dos outros. Mas isso compromete tanto a vida das pessoas. Isso compromete tanto a vida da gente. Sabe, nós temos uma escolha de seguir da atração para a intenção ou cortar na raiz e não passar de uma atração. Não passou de uma atração. Porque o Senhor me ajudou. E nós precisamos ter essa atitude de submeter a nossa atração ao Senhor. Falar, Senhor, eu estou com muita vontade, Senhor, mas me ajuda. Me ajuda a vencer isso. E Amnon decide alimentar a sua fome por uma paixão proibida. Sabe, o pecado nos fere de dentro para fora. Aqui você vê que Amnon, ele estava doente. Já era visível externamente a doença que começou na alma de Amnon. O pecado, ele começa na alma, mas ele gera uma doença externa. As feridas na alma refletem no espírito e no físico. Muita gente doente no físico pode, cara, 90% ou mais de chance de ser uma ferida da alma. Uma ferida na alma. E tem muita gente doente na alma. Nós, às vezes, estamos muito adoecidos na alma. Eu conheço pessoas que foram ser tratadas e curadas, que perderam 30 quilos e agora estão vivendo uma vida saudável. Por quê? Começou a curar a alma e aí refletiu no físico. E a igreja precisa entender isso. Enquanto a nossa alma não for curada e tratada, nós vamos ser ríspidos, nós vamos tratar as pessoas mal, nós vamos ser feridos e ser adoecidos. E a maioria de nós estamos adoecidos, igreja. A maioria de nós. A alma, ela precisa ser submetida a curas em Deus. Vocês não ouviram isso? A alma, ela precisa ser submetida em curas em Deus. Aleluia. A nossa alma precisa ser curada. E a cura só tem efeito quando nós reconhecemos que estamos doentes e precisamos de cura. Sabe, irmãos, Jesus, ele não chegava assim e falava assim, cara, você está cego, né? Vem aqui que eu quero que você veja. Eu quero te dar visão agora. O que Jesus faz quando ele está diante de uma pessoa doente? Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus, ele pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Talvez você está com câncer, mas o que você está querendo é dinheiro. Talvez você está doente na alma, mas tudo o que você quer é um reconhecimento. Talvez nós estamos doentes, mas a cura que nós queremos não tem nada a ver com a nossa doença, porque nós não reconhecemos que estamos doentes. Todo mundo em nossa volta está doente. Ah, fulano está doente, ciclano está depressivo, está ansioso, não sei o que. E nós? E eu? E você? O Senhor quer curar a igreja dele.
Sabe, Jesus, ele mesmo sabendo que a pessoa precisava, mas ele queria ouvir, porque reconhecimento é fundamental para a sua cura. Você precisa reconhecer mesmo: eu estou doente, Senhor. Eu rasgo minhas vestes, eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter à sua vontade, a obedecer ao Senhor, a renunciar a tal coisa. Estou doente, Senhor, me cura. Sabe, aí agora a gente vê que no texto, lá no versículo 3, Jonadab era o primo de Aminon. E aí no texto fala que, contudo, Aminon tinha um amigo. Agora eu pergunto para vocês: Jonadab era amigo de Aminon? Ou inimigo? Meu Deus, isso é muito forte. Jonadab, ele percebe que Aminon está sofrendo. Ele chega como um amigo, porém nem todo mundo que chega como seu amigo é verdadeiramente seu amigo. E essa é uma chave que precisa virar na nossa cabeça, na nossa mente. Nem todo mundo que reconhece a sua doença, ou melhor, que reconhece que você está sofrendo, não reconheceu a doença. Porque Jonadab não reconheceu a doença que Aminon tinha. Só reconheceu que ele estava angustiado, triste, abatido. E aí nós precisamos pensar sobre isso. Existem pessoas que aparentemente vão te dar suporte, porém são enviadas como a serpente foi enviada a Eva. Pasmem, talvez quem vai te ajudar nem sabe ainda que você está doente. Meu Deus. Sabe, querido, talvez quem vai te ajudar, ele precisa ser informado que você está doente. Você precisa ir lá e falar assim: cara, eu estou doente. Fulano percebeu, ciclano percebeu, mas essa pessoa não tem a cura que eu preciso. Essa pessoa não tem a capacidade para me ensinar. Essa pessoa não é meu amigo de verdade. Talvez você vai ter que sair daqui dessa cidade e ir para um outro lugar, mas procurar uma ajuda específica para a sua cura na alma. Sabe, irmãos? Nem todo amigo é seu amigo. E aqui no texto fala que Jonadab, astuto, ele chega com astúcia. E ele muda tudo, sabe? Assim, ele traz um plano pronto para o pecado. E aí é onde nós, como igreja, precisamos estar embasados nas Escrituras para entender: essa pessoa está falando isso, faz sentido com a Escritura? E aí é onde vocês também têm que analisar o que eu estou falando e pensar: isso que a Áquila está falando faz sentido com a Escritura? Porque Aminon, ele não estava nem aí para o que Deus estava falando, por aquilo que os conselheiros do seu pai estavam falando. Ele queria ouvir a opinião dele na boca de alguém. E às vezes nós estamos desse jeito. Nós queremos ouvir a nossa opinião na boca de alguém para afirmar a burrice que nós estamos vivendo. Nós queremos ouvir a opinião, é mesmo, né? Fulano, aí sabe, é verdade, eu estou certo. Você quer ouvir que você está certo. Quantas vezes eu já passei por isso? De querer ouvir a minha opinião na boca da outra pessoa. Quando a pessoa falava totalmente contrário, eu... Meu Deus do céu, tem hora que eu sou besta também, viu? Então nós precisamos analisar, cara, o que Jonadab falou, todo esse plano. Me deitar, me fingir de doente, e falar para o meu pai que eu estou doente, e falar para o meu pai para mandar minha irmã vir aqui, e quando ela chegar aqui, eu me deitar com ela. Isso não tem nada a ver com o que a lei de Deus fala. Não tem nada a ver. Então eu não posso fazer isso. Esse plano desse cara é furada. Ele vai acabar com a minha vida e vai desgraçar com a vida da minha irmã, vai acabar com a minha família. É isso, gente. É isso que nós temos que pensar. Nós vimos lá em Alto Paraíso, lá em Goiânia, aquele homem lá que se fazia de pastor, e ele falava para as mulheres: a sua cura na sexualidade só vai ter efeito quando você tiver relação comigo. Cadê as mulheres aprofundadas na Bíblia? Vai falar assim: isso não tem nada a ver com o que meu pai disse. Porque a profecia, ela precisa vir de encontro conosco, para que a gente fale assim: faz sentido com o que o meu pai já me falou lá no quarto.
confirmou, selou. E é onde a gente está vivendo tantos perigos, que a gente ouve algumas coisas a respeito da nossa vida e a gente fica sem saber porque Deus não falou ainda com a gente. Porque a gente não tem tempo para parar para ouvir a Deus. Vocês estão aí, gente? Então, é isso. E no texto fala que Jonadab era astuto. E é a mesma referência que em Gênesis 3:1 usa para a serpente. Sabe, os dois têm algo em comum. E o que era que eles tinham em comum? Era levar o homem à queda e à defraudação dos seus irmãos. Busque a cura, pois há cura para nossas doenças. Essa é a boa notícia. Existem cura para as nossas doenças. Amém? Busque ter base nas Escrituras. Jonadab fala tudo o que Aminon queria ouvir. Pare de querer, sabe isso que eu acabei de falar, ouvir a sua opinião na boca dos outros. Irmãos, nós servimos para afiar uns aos outros. Isso é amor. Sabe, nós somos a média das nossas relações. Nós somos a média das pessoas que nós temos intimidade. E eu falo sobre intimidade, sobre ouvir conselhos. Sobre estar cercado de pessoas que construiu algo. Você andar com quem anda com Deus. Sabe? E eu falo nesse sentido de intimidade. Porque você pode andar com todo mundo. Jesus, se você observa, o nosso exemplo é Jesus. Se você observar, Jesus ele andava com todo mundo. Mas ele tinha 12 discípulos e ele tinha 3 amigos íntimos. Então, se Jesus ele tinha só 3 amigos íntimos, por que a gente vai ter 10 amigos íntimos? 20 amigos íntimos? Nós não damos conta. Não é possível. Então, ande com pessoas que construiu algo. E ande com quem anda com Deus, com quem está ouvindo Deus para falar na sua vida. Sabe, você pode sim ser amigo de todos, mas nem todos servem para ser seu amigo. Essa semana uma pessoa me perguntou, você é amigo de fulano? Eu sou amigo de fulano, mas não é minha amiga. Porque eu não tenho coragem de compartilhar coisas íntimas para essa pessoa. E ponto. E tá tudo certo. Sabe, a gente precisa de ter amigos íntimos, amigos do coração, que ouve o Senhor, que ora, que lê a Bíblia, que vive de princípios. Ninguém além de Jonadab percebe que Aminon estava doente. Nem mesmo seu pai Davi. Sabe, e aí agora fica um alerta. Porque Davi, ele tinha ali o seu tempo com Deus. Sabe, e nós precisamos entender, igreja. Será que nós não estamos percebendo que existem pessoas doentes à nossa volta? Para a gente poder ser suporte para essas pessoas? Porque às vezes a gente está tão vivendo uma vida no egoísmo que a gente não tem tempo para cuidar de ninguém, para ser bênção na vida de ninguém. Para ajudar, sabe, para direcionar. Não, faz isso não, faz isso. Tem uma frase que ela mexe muito comigo, que diz assim, pior que o barulho dos ímpios é o silêncio dos justos. A igreja está assim, ó. Sabe, às vezes existe um astuto disponível. E você, justo? Qual é a sua disponibilidade para ajudar na cura das pessoas? Qual é a nossa disponibilidade? Um astuto disponível faz um estrago. E existem muitos de nós que poderíamos ser uma fonte de cura, mas preferimos ficar calados, embriagados com os nossos afazeres. Não temos o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí Aminon se abre para Jonadab. Essa mensagem é para a gente pensar. Eu acho que nem vai ter muito glória a Deus, aleluia. Mas é para a gente pensar. Sabe, aí ele se abre ali com Jonadab. E aí eu quero te perguntar quem são as pessoas que vocês se abrem.
Nós todos precisamos de pessoas, de ter gente que nos ajuda, de pessoas para prestarmos conta. E não ser aquela coisa, um jugo, sabe? A religião às vezes traz um jugo, que você tem que prestar conta, porque não é sobre isso. É sobre se ter um amigo de verdade. Um amigo que é amigo de Deus e que é seu amigo. Que ele vai saber te confrontar e não vai te esculachar, não vai acabar com sua vida, mas vai te dar vida. Nós precisamos de pessoas. Vocês concordam com isso? Então, Jonadab, ele traz uma receita ali pronta para Aminon, totalmente ao contrário da direção de Deus. Eu já estou caminhando para o final. E aí é desastroso quando perdemos a direção do caminho que Deus já estabeleceu para caminharmos. Aminon, sem refutar, ele acata a ideia de Jonadab. E Tamar, sua irmã, vai lá servir. Lá no versículo 11, ele então despede os empregados e só com sua irmã a agarra para deitar com ele. Tamar entendia que isso ia ao contrário das leis de Deus. Ela ainda tenta o convencer, mas ele, cego pela paixão, agarra a força e deita-se com ela. E aí tem outra questão: quantos de nós, por conta do nosso desejo desenfreado, nós forçamos a barra com alguém sem pensar no quanto nós vamos defraudar essa pessoa? Cara, nós não nascemos para dominar sobre pessoas. Deus não criou a gente para dominar sobre pessoas. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver em pecado. Porque se a gente... Você pode não fumar, você pode não viver no adultério, você pode... Um monte de coisa aí que são alguns pecados que às vezes a gente classifica eles como os piores. Mas se você vive governando pessoas, você está em pecado. Nós não nascemos, Deus não nos criou para governar sobre pessoas, mas sobre coisas. Coisas. E aí, quem governa pessoas é Deus. E aí, quando a gente entende essa hierarquia, onde Deus governa as pessoas, onde pessoas governam as coisas, cara, muda a nossa mente. Nós precisamos viver isso como igreja. Toda vez que você estiver a um passo de dominar sobre pessoas, recua, irmão. Porque senão você vai pecar. E nós vamos desonrar o Senhor, porque não foi para isso que o Senhor nos criou. E aí as coisas, a depressão, as coisas, a angústia, às vezes a gente não está dominando, sabe? As coisas, isso são coisas que no qual nós precisamos dominar. Se nós entendermos que quem está sobre o nosso domínio é Deus. Pegou isso aí? Amém, gente? Ai, meu Deus, e aí quantas Tamás estão entre nós? Quantas Tamás, meu Deus. Dito que ela tinha uma esperança, sabe? Era uma menina, filha do rei, ali no palácio, virgem. Com certeza ela queria casar. Nós mulheres fica imaginando ali o desejo dela de se casar. Eu acho que até ali, depois dela ter perdido a sua virgindade, ela talvez pensou, fala com o rei, talvez ele deixe a gente se casar. Mas depois dele ter levado ela para se deitar com ele, aí ele tem uma aversão a ela. E a trata mal. Porque o pecado, ele é assim. Sabe, eu fico imaginando como Aminon tratou Tamar antes de levar ela para a cama. E no mundo acontece muito isso, às vezes também no meio da igreja. Quando quer algo, sabe, trata muito bem, mas depois do abuso tem aversão e trata mal. Meu Deus, que dor aquela menina sentiu. Ela falou, mas você estava me tratando bem agora você está me tratando assim? Porque o pecado, ele é tão sujo. Porque no início ele te trata bem, depois ele te humilha e te destrói. E a santidade, no início, traz dores, traz renúncia, traz submissão, mas no fim gera vida. No fim
gera plenitude. No fim, há uma recompensa. É isso. O pecado, no fim, ele traz uma maldição. Tanto na nossa vida, como na vida do nosso irmão. E a santidade, ela gera bênção, tanto na nossa vida, como na vida do nosso irmão. E não é uma santidade onde eu vou me separar, mas onde eu vou estar junto, para me poder devolver dignidade para as pessoas. Porque Jesus, ele era assim, ele devolvia dignidade. Onde não há dignidade, ele traz dignidade. Jesus fazia isso. Sabe, eu ouvi uma história essa semana que mexeu comigo. Tem uma menina aí na cidade, cara, que ela se envolveu nas drogas e ela está muito mal, ela está vegetando. E a vida dela está sendo totalmente destruída. Mas nós não faz nada. Aí, sabe o que eu ouvi que me chocou mais ainda? É que de vez em quando ela vai lá para o Fortal Drinks e as prostitutas lá dão banho nela e dão roupa para ela. Se isso não mexer com a gente, eu não sei mais o que vai mexer com a gente, cara. Porque a gente não trata mais ela como nossa irmã. A gente quer que ela aceite Jesus aqui e a partir de agora ela tem que mudar tudo e a gente trata ela como irmã. Mas não é isso. A gente tem que tratar ela como irmã antes dela entender que ela é irmã. A gente tem que tratar ela como irmã, mostrando para ela quem é o pai dela. Ah, se a gente entendesse isso de verdade. Cara, porque é o pai que me devolveu a dignidade. Mesmo eu sendo defraudada na minha infância, o pai que me devolveu a dignidade, ele pode devolver a dignidade para você. Esse é o nosso pai, ele devolve dignidade, devolve integridade, ele te abraça, ele te fala assim, esse é o lugar aqui, você pertence a esse lugar, você me pertence. Jesus, ele está falando para você nessa noite, você pertence a ele. Você pertence a ele, amém? Ai, Jesus, o Senhor me quebra. Sabe, irmãos? E aí Absalão aparece lá para Tamar. Esse aqui já é o final. Absalão aparece para Tamar, que era o irmão dela, o outro irmão dela, tanto de pai e de mãe, e pergunta se Amnon tinha feito algum mal a ela. E aí no texto não diz o que Tamar respondeu. Eu acredito que ela ficou calada. Mas Absalão, ele soube. E aí ele disse, minha irmã, não se deixe dominar pela angústia. E aí essa é a chave que eu quero liberar para vocês. Não se deixem dominar pela angústia. Por mais que vocês sofreram alguma coisa, algum abuso sexual, espiritual, de líderes, de pessoas, de qualquer, sabe, de qualquer segmento. Não se deixe dominar pela angústia. Eu convido vocês a ficar de pé. Para a gente finalizar aqui agora. Sabe, existe um propósito de Deus para a sua vida. Que é fazer você voltar para um lugar. E aí guarde isso na sua mente. Não é sobre o que você fez, mas sobre aonde você está. Porque às vezes nós pensamos, cara, mas o que eu fiz foi forte demais. O que eu fiz, eu defraudei fulano, eu defraudei ciclano. Mas o Senhor, Ele não está agora, nesse momento, preocupado com o que você fez, mas aonde você está. Porque quando Adão peca, Deus não chega falando, Adão, o que você fez? Mas Ele fala, Adão, onde você está? É sobre um lugar. E esse lugar eu preciso estar sobre o governo de Deus. Eu preciso estar sobre o governo de Deus e eu governar as coisas. Quando Absalão fala para Tamar, olha Tamar, minha irmã, não se aflinja, não se angustie, não fique com isso angustiado no seu coração. Ele está falando, não mata Amnon dentro de você, para que você não carregue um defunto dentro de você. Vença essa ferida, vença essa angústia e viva uma nova vida. E o que o Senhor quer trazer para nós essa noite é sobre isso. Por mais que você foi angustiado, por mais que você foi defraudado, o Senhor quer te levar a um lugar onde agora você vai dominar sobre as coisas.
onde você vai dominar sobre a angústia, onde você vai ser curado por Ele. Talvez hoje não vai ser a sua cura total, mas eu acredito que hoje é um pontapé inicial para a cura que Deus quer realizar na sua vida. Talvez você vai precisar sair daqui e pesquisar e procurar pessoas de Deus, que vivem em Deus, para você ser curado e curada. Mas faça isso por amor à sua vida e por amor às pessoas que vivem com você. Por amor à sua família. Seja curado. Seja curada. Não fica vomitando doenças na vida das outras pessoas. Ninguém mais é obrigado a viver as angústias que você viveu. Mas agora, viva a cura de Deus dentro de você. Deixa Deus curar você para você viver uma nova vida. A sua identidade não é sobre a sua dor, mas a sua identidade é sobre a sua cura. É sobre o que o Deus está fazendo na sua vida. A sua identidade está no Senhor. Que a sua cura, ela possa servir de cura para outras pessoas. O Senhor, Ele quer te dar uma cura tão maravilhosa, na qual você vai olhar para a sua ferida e vai dizer: cara, eu olho, eu toco, eu não sinto mais dor, porque o Senhor me curou. O Senhor me curou de verdade. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração.